Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um High Drops Interview. Hoje vou chamar aqui para fazer um bate-papo com a gente a Monize Tonoli, Head de Customer Experience da Mimic, e eu vou passar a bola para ela se apresentar e contar um pouco da história dela. Com você, Monize. Léo, super obrigada por me convidar. Eu adoro toda oportunidade que eu posso falar sobre cliente, porque é o que eu adoro fazer e acho que é a razão da minha carreira, né? Bom, eu estou no mercado há 20 anos, eu fiz faculdade de nutrição, que parece que não tem nenhuma correlação com atendimento, mas na faculdade de nutrição eu percebi que o que eu gostava era de comunicação e aí eu comecei a trabalhar como atendente na Chocolates Garoto. Então eu ajudava as mulheres a tirarem dúvida sobre como derreter o chocolate. Então, elas ligavam, estava empelotando e a gente ajudava a resolver o problema dela e passava isso para Garoto como onde é que estava concentrado o problema, se precisava mudar a comunicação, se tinha algum ajuste de produto. Então já fazia CX antes de saber que chamava CX. E de lá para cá passei por diversos empregos. Minha última experiência foi no Peixe Urbano, onde eu fui responsável por implementar já a área de Customer Experience com o nome de Customer Experience para colocar o cliente no centro da tomada de decisão. E foi um trabalho super bacana, de quase 3 anos. E agora eu acabei de deixar o peixe para um desafio novo, que é a Mimic. A Mimic é uma empresa de cozinha para delivery, então estou voltando para as minhas raízes para fazer a experiência de comida tanto para o cliente, quanto para o restaurante, quanto para o motoboy. E sempre com o mesmo princípio, como ouvir esse cara direito para resolver o problema dele e fazer algo que tenha propósito. Monize, conta um pouco pra gente sobre essa experiência e estruturação do modelo de gestão que é aplicado em grandes empresas como a Disney, né? Que é a chave para a tomada de decisão, e conta um pouco por que ela existe. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso da Disney de excelência na experiência do usuário, né? E um dos módulos é muito focado na excelência do serviço, outro módulo focado em governança, e nesse módulo de governança eles trazem muitas ferramentas para como você garante que uma vez que você tem um propósito bem definido e você saiba o que o seu cliente quer, então você já tem tanto a questão de valor quanto a questão de conhecimento bem estruturado e conhece o mercado macroeconômico, como que você garante que os valores da sua empresa estão sendo implementados? Como que você garante que uma empresa do tamanho da Disney, com aquele volume de funcionários, todo mundo tem autonomia para tomar decisão de forma rápida e que seja uma decisão muito acertada, né? Então eles usam esse método que se chama chave de tomadas de decisão, eles também chamam lá de padrões de qualidade, né? Prioridade de padrões de qualidade. E que eu achei muito legal porque é realizável, independente do tamanho da empresa, você pode ter. Como que isso funciona, né, no dia a dia? Então você tem o seu propósito muito bem definido, você sabe para que a sua empresa existe, para que ela nasceu. E aí você pega todo esse conhecimento que você tem de todas as áreas da empresa, todos os critérios que cada área usa para tomar sua decisão e você identifica quais são os principais que você tem que usar e que todo departamento tem que se perguntar. 3 a 5 itens que são principais, né? No caso da Disney é cortesia, né? Então qualquer decisão que você tome na empresa, qualquer atitude que você vai tomar, você tem que ser cortês. Tem a questão de segurança, a questão de eficiência e o show. Que o show é você conseguir manter aquela aparência de fantasia e não deixar a realidade interferir, né? Eficiência é você conseguir fazer com que as coisas aconteçam de forma fluida, sem quebras e que traga dinheiro, porque no fim do dia é para isso que a empresa existe. E aí, para cada um desses 4 critérios, que são os padrões de qualidade da Disney, existe muito detalhado o que você precisa fazer para atender aquele critério. Então, o que é ser cortês? Ser cortês é você olhar no olho do cliente e sorrir quando você está falando com ele. Então, você tem muito bem desenhado o que é ser isso, né? Bom, então tem esses 4 padrões, mas que ele ainda não é uma chave de tomada de decisão. Eles são padrões que você tem que pensar. Só que cada área pode usar isso na ordem que ela quiser. E na Disney não, existe uma ordem certa para você usar desses 4 fatores, né? E no caso deles, o primeiro fator, qual que você acha que é? A segurança, né? Então, na hora que um atendente no guichê, na catraca, tem uma criança tentando entrar, ela é mais baixa do que pode, e essa criança corre, e ela tenta passar de qualquer jeito. Essa é a única situação, né, que o atendente pode gritar com a criança, por quê? Porque ela está
está cortando a segurança, ela está atropelando a segurança. Então, ele pode deixar de ser cortês, porque antes de ser cortês, ele tem que pensar na segurança. Então, tem a ordem de que as coisas têm que ser implementadas e ser feitas, além de você ter os padrões do que você sabe que você tem que atender, tem uma ordem que você tem que atender. Então, antes de tudo, ser seguro. Só depois você vai pensar na eficiência. A mesma coisa no departamento financeiro, que não fala direto com o cliente, mas tem que tomar uma decisão na hora de fazer uma compra de um novo brinquedo. A primeira coisa que ele vai perguntar não é se está caro ou se está barato. A primeira coisa que esse departamento vai perguntar é seguro? Não é seguro. Depois ele vai ver a eficiência. Então, cada um sabendo muito claro o que significa cada um desses itens, né? Qual é a descrição disso, sendo treinado para isso, pode tomar uma decisão sozinho, sem ter que perguntar para o chefe, que vai perguntar para o chefe e tem que perguntar para a empresa inteira para conseguir fazer algo dentro dos padrões esperados. Como você imagina isso dentro da tua experiência de 20 anos de mercado? Como você imagina sendo aplicado no mercado brasileiro? Eu acho que aqui no Brasil ainda é muito pouco utilizado, primeiro porque as empresas não têm propósito, né? O propósito é um conceito muito novo, que vem da Apple, é uma coisa que não era explorada como você cria, o que você espera da experiência numa conexão emocional com o seu cliente. Então, como isso é muito novo, o que você faz em cima disso é ainda mais novo, né? Então, tem poucas empresas usando, a gente estava fazendo a implementação disso no Peixe e dá um resultado muito legal. Quando você junta várias pessoas de diversas áreas numa sala para entender o que elas acham, elas escreverem o que elas acham que tem que ser considerado quando vai tomar uma decisão e você começa a mapear o que se cruza em todos os lugares, isso é muito rico. Então, quem está criando isso junto vê valor e também compra a ideia para repassar para o resto do time. O que a gente estava fazendo lá era fazer com todo mundo. Cada um fala o seu e depois tabula isso de uma forma onde você consegue encaixar aquilo que a pessoa escreveu em valores tabuláveis para cruzar e junto tomar essa decisão, que é como eles ensinam lá a fazer na Disney, inclusive. É muito simples de ser feito, só que todo mundo precisa querer. E você precisa ter o propósito claro, porque a primeira coisa é saber para que eu existo, como eu me conecto emocionalmente com o meu cliente, para depois saber o que eu tenho que fazer para entregar isso para ele. Aproveitando, falando sobre Disney, você vê as empresas brasileiras muito longe de entregar essa relação entre empresa e cliente? Eu acho que não só as empresas brasileiras, mas empresas no mundo todo, porque o que acontece ainda, e é um mercado que está começando a mudar, é que as empresas primeiro olham o lucro, né? Olham, eu vou fechar o mês, eu vou fechar o quarter, e depois eles olham como eles vão fazer isso. E toda essa mudança que é um modelo Disney, que é um modelo que a Apple também já tinha trazido, eu coloco o produto e o cliente no centro da tomada de decisão e eu trago o lucro e o dinheiro através disso, né? Então, eu mudo o eixo. E poucas empresas mudaram o eixo ainda. Aqui no Brasil tem poucas, mas elas estão servindo de exemplo e elas estão gritando porque as pessoas vão para essas empresas, porque é o que elas querem perceber que a empresa está pensando nela. E quando você chega num momento de cenário como que a gente está, que o produto virou commodity e que as pessoas se falam entre si, as redes sociais estão lá, todo mundo tem acesso à informação, ela vai para onde o amigo está recomendando, ela vai para onde ela sabe que a experiência vai ser boa. Então, eu acho que é muito novo, é um movimento de mercado muito recente, acho que aos poucos as empresas vão começar a migrar, mas ainda é pouco. E o cliente grita isso, você sente isso na sua experiência?